principal desafio de Michel Temer como presidente interino do Brasil é a recuperação da economia. Retomar o crescimento, gerar empregos, controlar a inflação, organizar as contas públicas e recuperar a confiança dos mercados internacionais. São algumas das tarefas imediatas. No quadro Momento da Economia de agora, vamos entender quais são as consequências de um novo governo na economia do país. O afastamento de Dilma Rousseff, por si só, já é o suficiente para gerar reflexos positivos? Para falar sobre isso, está ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Antônio, mesmo prazer. A posse de Michel Temer como presidente em exercício, o afastamento de Dilma Rousseff, de que forma que esses fatos políticos e aí, paralelamente, o processo de impeachment sendo julgado pelo Senado Federal, o que isso interfere na economia brasileira? O problema maior que nós estávamos vivendo é a questão da reforma política mesmo, né? É tão mais grave do que a própria crise econômica. Então, com a entrada do Temer, vem um novo ânimo para todos nós. É provável que ele consiga transitar de uma forma mais tranquila em relação ao Congresso, em relação à Câmara Federal, e algumas medidas que estavam ali travadas por conta da falta de governabilidade, isso deve acontecer já no curto prazo, porque é essencial para a retomada do crescimento, para a retomada da economia. Isso passa por todo esse processo político. Então, diante da circunstância e diante da forma como o Michel Temer está se propondo administrar o nosso país, é muito provável e salutar que ele consiga ter um trânsito melhor e logo essa crise econômica ela está com os dias contados. Quais são essas medidas que estavam no Congresso e que agora devem desenrolar? Principalmente o governo vai fazer um grande ajuste fiscal. Isso é o principal gargalo hoje da economia brasileira. O que é o ajuste fiscal? O ajuste fiscal ele traz bastantes consequências positivas e negativas. Primeiro, ele retoma a credibilidade de investidores, a credibilidade e a confiança dos empresários, a confiança dos brasileiros. E ele, da forma como estava hoje, ele inviabiliza o crescimento da economia e investimentos. E exemplifique isso para a gente, como que estava até então e o que pode ser mudado quando se fala em ajuste fiscal. Por exemplo, até março de 2016, a dívida geral da União chegou a 4 trilhões. Essa dívida geral da União, aí inclui Previdência, inclui tudo, exceto, só não inclui, nesse rol aí de dívidas, não inclui o Banco Central e as estatais brasileiras. As dívidas dos estados entram aí também? Estado, município, todas as dívidas, 4 trilhões. Isso representa 67,3% de tudo que produzimos no país, ou seja, em relação ao PIB. Imagine que você tem 100% e você tem quase 70% de dívidas. Como é que você vai gerenciar toda uma economia com 30% de recurso, né? Isso era um grande gargalo. Agora, com essa nova situação, com a entrada do Meirelles na economia, isso já trouxe um novo ânimo para o investidor. Por exemplo, o ano passado o país perdeu 23% de investimentos estrangeiros. E com essa nova medida aí, com essa indicação do ministro novo da Fazenda, isso já trouxe um novo ânimo para o mercado. Ou seja, logo o país volta a ter esses investimentos tão importantes para o crescimento da economia. Isso porque Henrique Meirelles já foi presidente do Banco Central no governo Lula, era do mercado financeiro, do Citibank, quer dizer, o mercado financeiro mundial conhece Henrique Meirelles, o novo ministro da Fazenda, e isso dá um grau de confiabilidade, é isso? Um grau de confiabilidade, o mercado internacional já havia a expectativa de um nome forte, uma pessoa de credibilidade, que já teve no governo e retoma com toda a isonomia, com mais autonomia, que esse é um grande avanço hoje do Banco Central, ter mais autonomia para se trabalhar. Agora, a questão da dívida pública, o que deve acontecer de imediato, são propostas, né? Por exemplo, atrelar todo o gasto do governo a um percentual do que for arrecadado na economia. Ou seja, se não tiver crescimento, não tem gastos. É como se você tivesse metas para se gastar hoje. Isso é extremamente importante. Uma outra medida que eu acho importante, que já está sendo feito, que já fez, é corte nos ministérios. O volume de recursos que vai se economizar com essa migração, com essa junção de ministérios, isso também vai trazer um fôlego novo para a economia.
Então, assim, são medidas importantes, Antônio, que precisava ser feito. Aliás, o ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda agora absorveu a Previdência Social. E aí fica aquela preocupação entre esse ajuste fiscal. Teremos aí uma reforma da Previdência, mexer na aposentadoria dos brasileiros ou não? Não é momento para isso? Existem estudos e é provável que isso aconteça no médio prazo. Por quê? Porque a Previdência hoje, só a Previdência hoje, ela tem um déficit esse ano chega a mais de 130 bilhões, o que representa também 20% do PIB. Da forma como está hoje, é difícil que daqui a 20 anos a gente pudesse ter uma previdência forte. Então é provável que isso venha acontecer. Agora, isso também depende de algumas reformas. Não será muito fácil para o governo, porque essas reformas que precisam acontecer, Antônio, na grande maioria dela, mexe na Constituição brasileira. Então, se tratando em mudança na Constituição brasileira, não é uma tarefa muito fácil. Porque depende de voto de deputados federais e senadores, lá do Congresso Nacional. Com certeza. É uma batalha enorme isso avançar no curto prazo no Congresso e na Câmara Federal. Voltando à reforma da Previdência, quando o senhor fala em médio prazo, seria o que médio prazo? Ainda até 2018 ou num futuro governo a ser eleito em 2018? Não, as mudanças elas vão acontecer nesse governo. Nesses 2 anos de Michel Temer, é provável que ele mexa na Previdência. Não vou dizer que ele vai mexer em 2016, 2017, começa alguma coisa, mas nesses 2 anos a Previdência vai ser mexida de alguma forma, porque é necessário que isso aconteça. Quando o senhor fala nesses 2 anos do governo Michel Temer, é um presidente em exercício, o processo de impeachment está sendo julgado no Congresso Nacional, no Senado. Dilma Rousseff, apesar de remotas possibilidades, ainda pode voltar se caso o processo seja julgado inválido. O senhor crê que ele fica 2 anos? E aí, para a economia, porque aí vem a justificativa da minha pergunta, como que fica um investidor, por exemplo, seja ele nacional ou estrangeiro, um empresário? Ele não sabe se o Michel Temer continua até 2018, se a Dilma volta a ser presidente. Como é que fica a cabeça do empresário nesse momento? Qual o recado seu para o investidor nesse momento que ainda é uma indefinição quem vai ser o presidente até 2018? É provável, pelo menos a gente olhando aí, vários analistas estudam minuciosamente o caso de um novo mandato e etc., é provável que o Temer fique, né? É uma chance remota disso reverter algum resultado favorável em relação à presidenta Dilma. Então o Temer deve ficar, deve cumprir aí esse mandato dos próximos 2 anos. Para os investidores será uma grande oportunidade, porque a economia vai começar a entrar no seu rol, nos seus números desafiadores, mas com uma taxa de redução gradual para ajudar os investimentos que a gente precisa para o país. Deve acontecer também agora a questão das concessões no setor de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas. Privatizações, principalmente de investidores estrangeiros. Isso deve acontecer tanto concessão ou privatização. Uma outra situação que deve acontecer também no governo Temer agora é a questão de venda de ativos da Petrobras, para que ela se capitaliza, e não está descartada também a venda da BR Distribuidora. Então são sinais positivos que pode ser que de repente nem precisa ter que ter novos impostos, criar novos impostos, com algumas medidas que poderá acontecer já no curto prazo. Entre as manobras contábeis feitas pelo governo Dilma Rousseff, que é chamadas pedaladas fiscais, que embasaram aí o pedido de impeachment e está sendo julgado agora pelo Senado, e que inclusive justificaram inclusive o afastamento da presidente do cargo, teve não só manobras contábeis para atender Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mas também liberação de empréstimos para empresas e empresários através do BNDES. Na sua opinião, depois de todo esse processo de impeachment, um novo governo assumindo ontem com Michel Temer, como que será esse trato do novo governo com financiamento via BNDES para as empresas, para os empresários, na sua opinião? Esse pacote de concessão feita aos empresários vai ser revisto. Se nada acontecer da forma como está, há uma projeção que isso custará aos cofres do governo federal mais de 260 bilhões de financiamento de BNDES, taxa de juros, impostos, desonerações fiscais para algumas cadeias produtivas, entre outros. É provável que essa projeção precisa recuar, ela precisa diminuir. Então vai ter sim alguma medida que vai reduzir aí esses investimentos para os empresários, mas na grande maioria não vai ser de nada prejudicial. É algo que precisa acontecer
E se isso não acontecer também, aumenta também a questão de endividamento, porque quando você desonera, você deixa de receber. Tudo isso é para evitar criar novos impostos. Porque se cria novos impostos hoje, numa recuperação da economia, acaba não sendo salutar nem para empresários, nem para investidores, nem para a economia, principalmente para a cadeia produtiva, que ela precisa retomar. O país precisa crescer, o comércio precisa avançar, a Previdência precisa equilibrar, o governo precisa cortar gastos. E aí a gente podemos acreditar que a partir de 2018 a gente pode ver o país voltar a crescer novamente, que é um sonho de todos nós brasileiros, Antônio. Obrigado pela presença mais uma vez, bom fim de semana. Um ótimo final de semana, eu que agradeço.